Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Nossos muito bem-vindos a todos vocês, aos nossos irmãos, aos familiares, aos visitantes e amigos que vieram prestigiar hoje esse trabalho que tem sido preparado com muito carinho, com muita dedicação, mas não só pensando apenas em nos entreter, mas representar aquilo que é o ponto alto da nossa fé, que Cristo Jesus é a nossa Páscoa, que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto fora da cidade, mas ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo está vazio, e essa é a maior mensagem que nós carregamos. A mensagem não é sobre o coelho, ela é sobre o Cordeiro de Deus, e é sobre isso que eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse instante. Senhor, nós oramos, Pai. Nós oramos em gratidão ao Senhor por essa noite. Entregamos a Ti agora este tempo, esse período que esperamos ser edificados pelo Senhor. Mas muito mais do que expectativa da nossa parte, é que haja no nosso coração hoje, ó Deus, um entendimento de que o Senhor já levou sobre si, de que toda dívida ela já foi paga, que o escrito de dívida que nos era contrário foi cravado na cruz, de que nós temos vida hoje em Cristo, de que há em nós essa esperança. Renova hoje corações, pessoas que talvez, ó Deus, se vê perdidos, sem esperança, confusos quanto ao seu futuro, confusos quanto à sua eternidade, confusos sobre quem são de fato, mas que hoje, ó Deus, a maior poesia, a maior declaração de amor, que não foi os escritos de homens famosos, não foi nem tampouco as poesias de Camões e tantas outras mais, não. O maior escrito de amor, a maior declaração de amor, é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a vida eterna é esta, que creiam em Ti, Jesus, que creiamos em Ti, e portanto fazemos menção disso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e também Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém. Você que fez o seu pedidinho, deixou o seu sentimento, ele é muito importante para essa peça. No final você colocará esses sentimentos ruins que você carrega, para que no final da peça ele possa fazer sentido. Fiquemos todos, pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, com o nosso especial de Páscoa. Deus nos abençoe em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Tudo vai ser na começar a coisa de Jesus. Egito. Aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Naquela noite, um cordeiro tomou o lugar do primogênito. O sangue marcou as portas e a morte passou adiante. Mas aquele sacrifício não era o fim. Era um sinal, um anúncio. Pois, no tempo certo, Deus enviaria seu próprio cordeiro. E assim como no Egito, não foi pela força, mas pelo sacrifício que veio a libertação. O cordeiro apontava para ele. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade da salvação. Pai, por que nós fazemos isto? Porque houve um tempo que os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão no Egito. Então clamaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu, e se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Foi aí que o Senhor levantou Moisés como libertador do nosso povo. Sim, mas muitas coisas aconteceram até o povo ser realmente liberto. Faraó não deixava o povo sair para adorar Adonai no deserto. Foi aí que ele enviou 10 pragas e libertou o povo com mão forte. A última praga foi a morte dos primogênitos. À meia-noite, o anjo do Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até do prisioneiro que estava na cadeia, e também de todos os animais. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Mas entre os filhos de Israel, o Senhor ordenou que cada família deveria matar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. O seu sangue deveria ser passado nas vigas superiores e laterais das portas. Este seria o sinal para indicar onde os filhos de Israel estavam, e nestas casas que o anjo da morte não passaria. E o cordeiro deveria ser assado ao fogo, com pães, sem fermento e ervas amargas. Eles deviam estar prontos para sair com sandália nos pés e capas nas mãos. Esse foi o início de um novo tempo para o povo de Israel. Vamos cear?
ordem de Deus para que os israelitas estivessem prontos para partir carrega uma formalização espiritual. Ela pronuncia a fé que Deus cumpriria sua promessa de libertação. Assim como Israel precisou estar preparado para partir a qualquer momento, somos chamados a viver com vigilância e fé, aguardando a volta iminente de Cristo, estando preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O deserto. Lugar de silêncio. Para muitos, um lugar de dor. Mas para Deus, um lugar de encontro. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no deserto que o povo de Israel experimentou o maná ou bebeu a água da rocha. Foi no deserto que Deus se revelou. E eu também fui chamado para o deserto. A minha história começa com uma mulher estéril. Isabel, a minha mãe, ela não podia ter filhos. E isso durou por muito tempo. Mas teve um dia que o céu rompeu esse silêncio. O anjo Gabriel apareceu ao meu pai, Zacarias, enquanto ele estava orando no templo. Disse que a minha mãe conceberia, que daria luz a um filho, um menino. Aquela mulher estéril daria luz a um menino, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Um nazireu, separado, consagrado, propriedade exclusiva de Deus. E eu também fui chamado para o deserto. Eu podia ter recusado, é lógico, eu podia ter rejeitado esse chamado, eu podia ter me tornado um sacerdote como meu pai. Mas eu decidi renunciar a tudo o que era meu para viver somente para o Senhor. Hã? Não, eu não sou o Cristo. E eu também não sou Elias ou o profeta. Quem sou eu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Eu vos batizo com água, mas no meio de vocês há um que vocês não conhecem. É verdade que ele vem depois de mim, mas ele já é muito antes do que eu. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Escutem, a luz verdadeira está vindo. Essa luz é ele. Essa luz é ele. Ouçam, a luz verdadeira está chegando. Essa luz é ele. É ele, vejam, olhem, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, é ele. Por ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Direção ao
filhos nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João foi escolhido por Deus para anunciar o Messias, preparando pessoalmente o mundo para sua chegada. João apresentou o Salvador de toda a história. Pregava com o poder de Elias, chamando a nação ao arrependimento. Suas profecias foram o fim da lei e o início da promessa. Viu diante dos seus olhos o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Em verdade vos digo, que um de vocês vai me trair. Sou eu, Senhor? Ou eu? O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria se nunca tivesse nascido. Por acaso sou eu, mestre? Você acabou de dizer isso. Tomem, comam, isto é o meu corpo. Bebam, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E digo a vocês que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. Cheia de fartura, ouça a voz do Pai chamando ao lugar de cura. E nesta mesa Ele te perdoa e troca tuas cadeias por uma coroa. Venham todos para a mesa, há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há um lugar pra você, pra você.
coração não chega à mesa, mas há um lugar pra você. Mas há um lugar pra você. A mesa, lugar de relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Na mesa é encontro com o Pai e também nossos irmãos, onde o mundo espiritual se entrelaça com a realidade da vida. Um espaço onde aprendemos a compartilhar pão, vinho, amor, compaixão, solidariedade. É nesse ato simples que encontramos a profunda verdade de que somos todos membros de um corpo, unidos pelo amor de Cristo. Na mesa tem cura para a comunidade e também individual, um processo íntimo e profundo que envolve restauração, renovação e fortalecimento do espírito. Tem lugar na mesa. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão. Olhando e a multidão sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sob a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram os teus pés, chamaram o carrasco e ele se achegou. E ao lado do mestre se agachou. E o martelo subiu, sob os pregos, desceu e bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz, nenhum gemido
seu sangue jorrando, batendo no chão, viu em todos os homens a ingratidão.
e além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus enviou seu Filho amado pra nos
morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Mas não saiam de Jerusalém. Esperem a promessa de meu Pai. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo
dentro de poucos dias. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi tirado do meio de vocês para o céu virá, do mesmo modo como vocês viram subir. Graça e paz, igreja. Uma boa noite. Emocionante, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Depois de toda essa emoção, eu fui incumbido de trazer uma pequena reflexão aos irmãos. E como Deus é maravilhoso. Orando a Deus, falando: Pai, o que mais eu posso levar a esses nossos irmãos, depois de tudo que eles viram e ouviram em cima deste púlpito? E o Senhor falou ao meu coração, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que os irmãos prestem atenção, diz assim: naquele mesmo dia, vou repetir, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde essas coisas acontecerem. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então eles lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar por diante. Fique conosco, porque à tarde o dia já está chegando ao fim. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles que diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eu quero trazer uma breve reflexão, irmãos, para não perder esse íntimo de Deus, essa presença de Deus sobre esta noite, dizendo que lá no começo, naquele mesmo dia, irmãos,
esses dois discípulos, que um se dá o nome de Cleopas e o outro não dá o nome, mas hoje eu vou dar o nome aqui: Ícaro, João, Márcia, Karina, Valentina. A Bíblia não cita, mas esse outro talvez seja eu e você, que domingo após domingo venhamos à casa do Senhor e temos ouvido a pregação, o próprio Cristo presente sendo pregado para a igreja. E talvez quando termina essas pregações, voltamos para casa meio confuso, assim como o meu papel, eu fui ali forçado a carregar a cruz de Cristo. Estou carregando uma cruz que nem sei o porquê que eu nego a mim mesmo e carrego a minha cruz e sigo a Jesus. Talvez muitos aqui essas noites estão assim. Me perdoem a palavra, irmãos, me perdoem a exortação, talvez aqueles que nos visitam esta noite, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Eles estavam perto da verdade, mas viviam talvez como longe, como derrotados. Existem ainda muitos dentre nós vivendo como Jesus ainda estivesse morto, vivendo talvez tradições mundanas, que talvez numa sexta-feira, aonde relembramos a morte de Jesus, talvez algo mundano me preenche mais do que um momento de oração e gratidão, e agradecer a Jesus por tudo que Ele fez. Relembrar essa morte é de amor, irmãos. Jesus, Ele está presente conosco em todos os momentos, a cada domingo, a cada quinta, a cada segunda-feira, que aonde se reúne ali o povo, o próprio Deus, desde a fundação da terra, Ele se faz presente. Os dois discípulos conheciam a palavra, mas não entendiam. São coisas que entram em nossos ouvidos e não compreendemos, talvez porque há tanto tempo e não temos esse encontro verdadeiro com Cristo. Quando fechamos a porta do nosso quarto, esse é o melhor momento de ter um encontro verdadeiro com Jesus, aonde ninguém vai pôr as mãos sobre a sua cabeça, mas o próprio Espírito Santo vos confortará. Mas se você está aqui essa noite, eu creio que não é mero acaso, mas é porque o coração de vocês ardia em ver uma encenação de um amor sacrificial. E se o coração de vocês ardia, é porque sempre antes de uma revelação que Deus traz, Deus afogueia o seu coração. Jesus prepara um momento. Eclesiastes diz: há um momento certo para tudo, para tudo. Deus, Ele é perfeito. Irmãos, e só há um lugar, assim como esses dois discípulos a caminho de Emaús, para reconhecer Jesus. Eu não sou cantor, mas vem para a mesa, vem para a mesa. Os discípulos junto a Jesus já fez o convite para cada um que aqui está dentro desse templo. Vem para a mesa, irmãos. Se você ainda tem dificuldade de reconhecer esse Jesus que foi apresentado através dessa encenação, permita-se a aceitar esse convite de Jesus esta noite. Vem para a mesa, que é ali onde Jesus reparte o pão. Intimidade. Mesa é isso, é intimidade. E assim que vocês aceitarem, é até talvez bobagem, mas derem a oportunidade, se a criação der a oportunidade ao Criador
de aceitarem esse convite de vir à mesa, vocês vão realmente conhecer esse Jesus que foi crucificado, mas que hoje vive, que domingo após domingo é pregado sobre esse púlpito, de quinta-feira é ensinado, e de segunda-feira temos a comunhão com esse Jesus. Ah, irmãos, por que de tudo isso? Porque nós conhecemos a esse Jesus, e assim como esses 2 discípulos lá em Emaús não ficaram, eles levantaram no mesmo instante, mesmo de madrugada, correram de volta para Jerusalém para pregar a Jesus Cristo vivo. Então, se você visita hoje, esse careca barbudo que vos fala é realmente louco por Jesus, porque Ele mudou a história da minha vida, e hoje eu quero que Ele mude a história de vocês. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Obrigado, Jesus. Se você ainda não conhece esse Jesus, a igreja está apagada, a igreja está lotada. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se você nos visita, se você talvez é um cristão e ainda não conhece a Cristo como tem sido pregado e atuado nesta noite, levante o seu braço. Eu não quero que ninguém seja exposto, porque eu não vou pedir para você ir na frente. Eu só quero que você que esteja com o braço levantado, o irmão que está do lado, possa te dar um abraço e fazer essa oração comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje, Senhor Jesus, eu te conheço a quem verdadeiramente Tu és. Eu aceito o convite de ir à mesa e ceiar contigo, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida e o resto da minha história sobre a face desta terra diante de Ti. O controle da minha vida está diante de Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar os próximos passos para a minha vida. Dificuldades virá sim, porque no mundo tereis aflições, mas o mesmo Cristo diz: tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Oh, aleluias. Senhor meu Deus, meu Pai, sou grato a Ti, Senhor meu Deus, por cada dor, ó Pai, que se dispôs a estar atuando e a demonstrar este amor, e um amor sacrificial. Mas obrigado, Senhor meu Deus, pelo plano está completo, Senhor, e Maranata, a hora vem. Aqui estamos, ó Senhor Jesus, esperando, pronto, de sandálias nos pés, pronto a esta última ceia diante de Ti, glorioso Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa realmente penetrar em cada coração, porque a própria palavra do Senhor diz: a palavra lançada, ela não volta vazia, ela tem um propósito, Senhor meu Deus, e eu creio que aqui, nesta noite, o Teu propósito foi cumprido, Senhor, e o Teu nome glorificado. Então sê conosco, ó Pai, de agora e para todos sempre. Amém e amém, em nome de Jesus. Aplaudam a Jesus, Ele é merecedor, irmãos. Glória a Deus. Morreste em meu lugar, na cruz levaste a minha culpa, Teu sangue trouxe paz. O véu se rasgou, o caminho se abriu. Agora posso te encontrar. Jesus é o Senhor.
Deus seja louvado, Deus seja exaltado. O nosso Cristo vive para sempre, amém? Glórias a Deus. Cada pedido que você deixou, cada sentimento, no final da última sessão a gente vai orar com todos. Você não precisa mais carregá-los, você não precisa mais desse fardo, Cristo já levou. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça, Pai. O nosso coração se alegra porque o túmulo de Jesus está vazio. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde prendê-lo. Obrigado por ter levado os nossos pecados e porque nessa véspera do domingo de Páscoa nós celebramos. Para nós cristãos, essa é uma das maiores datas. Nós celebramos que o nosso Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e em breve virá buscar um povo seu. Que privilégio fazermos parte desse povo, um povo que vai se assentar à mesa do banquete. Mas já podemos vivenciar e experienciar e experimentar previamente essa alegria que é fazer parte desta mesa. Obrigado, Senhor, obrigado por cada um aqui. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo. Muito obrigado pela sua presença, que bom ter você, que honra. Ao sair, saiam pela porta da esquerda, porque o pessoal da próxima sessão já está aguardando. Deus te abençoe, né? Que bom ter você, né? Eu vou pedir você a gentileza de, ao sair então pela porta da esquerda, e que amanhã você possa juntamente conosco celebrar o Senhor. Uma boa noite a todos.